Olá, meu nome é André Vieira e vamos dar continuidade nesse vídeo às nossas análises sobre temas repetitivos do STJ, do STF, da TNU, e estamos falando nesse momento sobre os temas de direito previdenciário. Vamos passar aqui a análise do tema 238 do STJ, que corresponde também à súmula 577 do mesmo tribunal. Ainda sobre o tema da comprovação da qualidade de segurado especial, temos aqui a questão submetida a julgamento é a seguinte: a controvérsia acerca da possibilidade de reconhecimento do período de trabalho rural anterior ao documento mais antigo juntado como início de prova material. Aqui já vai ter relação com a questão da contemporaneidade do início de prova. E aí as normas em análise são o artigo 55, parágrafo 3º da Lei de Benefícios e o artigo 106 da mesma lei. O artigo 55 diz que o tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o artigo 11 desta lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado, e aí ele tem os incisos, mas aí no parágrafo 3º ele diz: a comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando, e aí vem a parte importante para o julgado, baseado em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. Essa aqui é a redação originária e era a que vigia ao tempo da análise desse caso repetitivo e também da súmula. Após isso, houve até uma alteração da legislação para dispor expressamente que esse início de prova material precisa estar consubstanciado em prova material contemporânea aos fatos. E o artigo 106 da Lei de Benefícios dispõe que a comprovação de exercício de atividade rural será feita alternativamente por meio de, e aí nos incisos ele traz uma lista de documentos que a própria Lei de Benefícios já indica que podem servir de início de prova material. Acho que não convém aqui ler toda essa lista, basta a consulta à legislação. Então, também passou por uma alteração em 2019 esse artigo, que essa alteração não teria tanto impacto aqui, com certeza, nessa análise aqui. E aí o STJ considerou a súmula 149, que eu já até comentei em outro vídeo aqui no canal, inclusive foi o primeiro vídeo do canal, que diz que a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário. Portanto, já parte da premissa de que tem que ter um início de prova material. Agora, a questão é, o início de prova, ele tem que ser da mesma data ou do mesmo período em que ele trabalhou, ou pode ser um início de prova anterior, por exemplo. É comum em demandas previdenciárias, por exemplo, a pessoa ter uma escritura pública de compra do imóvel, que foi comprado pelo pai da pessoa, e essa escritura, vamos dizer que foi dos anos 80, e a pessoa pretende comprovar a atividade rural dele que iniciou nos anos 90, quando ele entrou na adolescência, por exemplo. E aí fica essa questão, se aquele início de prova que é anterior ao início da atividade rural, se ele serve para comprovação. E aí a análise do STJ foi a de que a lei de benefícios não exigia ao tempo do julgado contemporaneidade do início de prova material. Então, concluiu que não é necessária a comprovação documental completa do período de carência, mas sim um conjunto probatório que, de forma harmônica, possibilite um juízo de valor seguro sobre o exercício da atividade rural. E aqui tem um trecho que eu trago do voto do ministro relator do recurso especial 730-275, que serviu de referência para a redação da súmula 577, que diz assim: devem continuar a ser consideradas as notórias e, por vezes, insuperáveis
dificuldades probatórias do segurado especial. Porque o trabalhador rural, muitas vezes, vive ali no meio rural, pessoas com baixa instrução e tem dificuldade de armazenar e de produzir as provas. Às vezes, os negócios, por exemplo, a aquisição da terra, que eu comentei lá atrás, foi feita sem registro, é muito comum isso, e aí a pessoa teria dificuldade de produzir a prova. Então, ou seja, há uma flexibilização da jurisprudência quanto à exigência do início de prova material, compreendendo essa dificuldade do agricultor, do segurado especial, de modo geral, para produzir o início de prova material, certo? Então, a tese fixada aqui foi justamente a de que é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob contraditório. E o tema, essa era a redação da súmula 577, e no tema 637, basicamente a mesma redação, mas dizendo que mostra-se possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por convincente prova testemunhal colhida sob contraditório. Então, é um caso até um pouco diferente do exemplo que eu dei, porque aqui ele está considerando a situação em que a pessoa tem um início de prova que já é posterior ao início da atividade rural. Então, um exemplo seria o caso em que uma pessoa está na posse de um imóvel já há um tempo, mas não tinha nenhuma documentação disso, e somente agora ela vai e obtém uma DAP, né, a Declaração de Aptidão ao Pronaf, que é um documento que ele existe para o trabalhador rural dar entrada em pedidos de empréstimos junto ao Banco do Nordeste, empréstimos para pequeno agricultor e para aplicar na atividade rural. Então, a questão é se esse documento serviria para comprovar apenas a atividade rural a partir da data da emissão dele, ou se também o período, inclusive anterior à emissão desse documento, poderia ser comprovado com ele. E o entendimento fixado pelo STJ é de que sim, é possível considerar períodos anteriores à emissão do documento que servirá de início de prova material, certo? Então, temos aqui, mais uma vez, o mapa mental. Eu acho que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né, que eu tenho esse mapa mental com todos os julgados de casos repetitivos do STJ, da TNU e do STF sobre matéria previdenciária. E esse mapa mental está disponibilizado no meu curso de Informática Aplicada, com um link aqui na descrição, um curso que está na plataforma Hotmart. E, enfim, lá tem são 12 horas de aula, mais ou menos, sobre várias ferramentas do uso do computador na atividade judicial especificamente. Então, vai do Windows ao Word, pesquisa avançada de jurisprudência, escrita com ChatGPT, dicas de ergonomia, enfim, tem muita informação mesmo lá. E, por hora, esse material está disponibilizado lá, gratuitamente. Isso não vai ficar para sempre lá, porque depois eu vou passar a oferecer isso aqui isoladamente, e aí vai passar, talvez deixe de ser disponibilizado no curso. Mas hoje está lá gratuitamente para o usuário do curso, e temos aqui já o mapa mental com o outro julgado que eu já comentei no vídeo anterior, que diz que é necessário início de prova material, não pode ser exclusivamente testemunhal, e aqui já do tema 638 e a súmula 577, dizendo que esse início de prova serve também para o período anterior ao documento mais antigo, certo? Então, encerramos por aqui, aguardo por vocês no próximo vídeo. Até a próxima!